Socialistas adoram falar sobre amor e empatia, mas entregam estagnação e ódio. Quando uma mulher corajosa que defende a liberdade foi presa injustamente pela ditadura de Maduro, a esquerda aparece para defender os piores crimes bolivarianos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. O artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Amazônia Livre e narrado por Gordinho Caipira. Cansada da opressão e miséria em seu país natal, a jovem venezuelana Maria Oropesa, que é advogada, decidiu focar sua vida na causa da liberdade. A jovem faz parte de um famoso grupo pró-liberdade de mulheres liberais chamado LOLA, que significa Ladies of Liberty Alliance. Oropesa não se deixou intimidar pela perseguição e decidiu bater de frente contra a tirania de Nicolás Maduro, o cafetão dos socialistas da iPhone. Para variar, da mesma forma que inúmeros inocentes são perseguidos aqui no Brasil por se oporem à ditadura mensaleira, Maria foi presa de forma arbitrária, sem julgamento e sem direito à defesa, ou seja, foi agredida e calada pelo regime chavista. Esse mesmo método de violação de direitos, censura e intimidação que está sendo usado contra os opositores do regime chavista tem sido copiado por togados abaixo da linha do Equador. Todos sabemos que na Venezuela a imprensa livre não tem voz e que qualquer adversário de Maduro é perseguido, calado e muitas vezes preso e até morto. A famosa opositora do regime chavista, Maria Corina Machado, que é uma das principais vozes contra a ditadura chavista, convocou a jovem Maria Oropesa para coordenar sua campanha eleitoral na província de Portuguesa. Oropesa mostrou sua dedicação pela causa da liberdade, tendo atuado com coragem, liderança, além de mostrar uma ótima habilidade para mobilizar pessoas. Isso foi o suficiente para colocar medo nos comunistas. Logo, o regime chavista respondeu com violência. Maduro e seus apoiadores sabem que precisam perseguir e calar toda e qualquer voz que desafie o seu governo, porque internamente a aprovação do ditador é quase irrisória, já que os venezuelanos têm nojo de sua figura autoritária. A primeira ação de Maduro foi impedir que a política Maria Corina Machado pudesse concorrer nas eleições presidenciais. Depois, sua sucessora, Corina Iores, foi tornada inelegível. A oposição não desistiu e se uniu em torno do nome de Edmundo González, que conseguiu ir até o fim, apesar das pressões e ameaças. O momento tão aguardado das eleições venezuelanas chegou em 17 de julho de 2024 e parecia que haveria a possibilidade de remover o tirano comunista do poder, já que ele não tinha apoio popular. Com uma oposição organizada, os mesários garantiram o salvamento das atas eleitorais diretamente nas sessões de votação. Apesar de Maduro ter feito de tudo para enfraquecer, calar e intimidar os dissidentes do regime, a votação foi em peso para o candidato Edmundo González, o que garantiu sua vitória esmagadora sobre o ditador chavista. Essa vitória incontestável foi registrada e comprovada com mais de 80% das urnas apuradas e atas disponíveis até hoje na internet. Mas para surpresa de todos, afinal, nenhum comunista tolera democracia e divergência, Nicolás Maduro teve a audácia de se declarar como vencedor, com 51% dos votos. Uma farsa que nenhum país sério reconhece até hoje. Até mesmo seus aliados latino-americanos ficaram com receio de apoiar publicamente sua vitória, já que não houve nenhum tipo de justiça na disputa eleitoral, e os aliados de Maduro usaram a força para calar e censurar a imprensa. Muitos setores da esquerda, como o presidente chileno Gabriel Boric, fizeram questão de criticar Maduro e expor a farsa que foi sua eleição. Para surpresa de ninguém, os membros do Partido dos Trabalhadores, que não trabalham, logo assinaram uma resolução do Foro de São Paulo, no qual reconhecem publicamente a vitória de Maduro. Por incrível que pareça, essas mesmas pessoas ficaram falando sobre democracia aqui no Brasil, como se respeitassem os direitos humanos e se opusessem a tiranias socialistas. De forma tímida e sem fazer muito alarde, foi em outubro de 2024 que os membros do PT assinaram uma resolução para reconhecer a vitória eleitoral, ou melhor, a fraude de Nicolás Maduro, e ainda se solidarizaram com o regime que prende inocentes. Essa resolução tinha sido elaborada em uma reunião do grupo de partidos de esquerda realizada no México, antes da posse da presidenta eleita Cláudia Sheinbaum. Mônica Valente, que é secretária executiva do foro, além de ser integrante da executiva nacional do PT, estava na reunião em que foi assinado o vergonhoso documento. Mas os petistas tomaram muito cuidado para não divulgar ao público brasileiro a resolução pró-Maduro, pois ficaram com medo das reações negativas por parte dos brasileiros, ainda mais que estava na véspera das eleições municipais aqui no Brasil.
mesmo alguns membros do PT ainda sentem algum desconforto com a posição do próprio partido no foro, mas parecem não se manifestar publicamente quanto a isso, e continuam como afiliados na associação, o que per se já valeria a impugnação do PT no Brasil, dado que nenhum partido pode ter associações internacionais, mas como bem sabemos, a lei pouco importa nesses tópicos. Os comunistas são assim, amam distorcer os termos das palavras até o ponto em que a democracia e liberdade significam os exatos opostos. É a nova língua de Orwell em ação. Pena que muitos jovens são doutrinados pela ideologia marxista nas universidades. Democracia é só quando a esquerda vence as eleições e está no poder aparelhando as instituições, violando o devido processo legal, perseguindo e prendendo seus críticos. Após o golpe feito por Nicolás Maduro e seus aliados, muitos venezuelanos cansados da tirania comunista fizeram protestos e manifestações para haver uma nova eleição com transparência no processo de contagem de votos. Mesmo assim, o regime chavista agiu com sua típica brutalidade e prendeu muitos manifestantes, visando impedir a contestação da fraude eleitoral. A corajosa opositora e principal voz da oposição, Maria Corina Machado, declarou a todos, abre aspas, só concebo minha vida na democracia e na Venezuela, fecha aspas. Maria não estava disposta a se render. Afinal, numa tirania totalitária, recuar não é uma opção quando se tem apoio popular e da comunidade internacional. O mundo estava de olho na Venezuela e a qualquer crime que Maduro cometesse contra a corajosa Maria Corina. Há a possibilidade de uma reação internacional e consequências sérias ao governo chavista, se bem que não é certo que algo importa ao ditador, a não ser poder e controle. Em meio ao caos, aos protestos e à opressão contra pessoas inocentes, a jovem Maria Oropesa denunciou os crimes de Maduro e seus apoiadores nas redes sociais, na imprensa e nas ruas. Como retaliação, ela foi sequestrada dentro de sua própria casa, conseguindo transmitir ao vivo quando as forças policiais de Maduro chegaram para prendê-la. Um dia após ser levada, o regime chavista divulgou um vídeo em que Maria Oropesa estava em um helicóptero sendo conduzida a uma prisão. A crueldade de um regime comunista não tem limites, e é triste saber que muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, acham moral defender esse sistema de governo e essas práticas abusivas. Após semanas na cadeia, nenhuma informação oficial sobre a situação da jovem foi revelada. Finalmente, depois de um tempo, integrantes da oposição ao chavismo souberam que Maria estava detida no El Helicoide, que é o maior centro de tortura da América Latina. O que ela realmente passou lá dentro é até difícil de imaginar, só nos resta desejar, mesmo contra todas as possibilidades, que ela esteja bem. As integrantes do grupo liberal Lola compartilharam o caso da jovem venezuelana e de outras vítimas do regime chavista pelo mundo, e pressionaram governos a fazerem algo. Foram feitas manifestações na imprensa, articulações com políticos importantes e até mesmo uma petição à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que acabou aceitando o pedido e solicitou ao governo de Maduro os devidos esclarecimentos sobre a situação da prisioneira política. Apesar da situação não ter sido resolvida, já que Maduro não respeita os direitos humanos, muitas pessoas continuam se articulando para defender a liberdade dos prisioneiros. Entre elas, a brasileira Anne Dias, advogada e também líder do Lola, tem exposto o caso dos presos venezuelanos na imprensa brasileira. Vamos deixar aqui uma mensagem de Anne Dias, em homenagem à força e coragem de Maria Oropesa. Abre aspas. Maria Oropesa é o rosto da coragem em tempos de covardia, a voz que não se calou, mesmo diante da brutalidade. Que em breve ela esteja livre, não apenas por justiça, mas para que sua história continue inspirando todos aqueles que acreditam na liberdade como valor supremo, que ela nos encontre em pé e nunca em silêncio. Fecha aspas. Quantos mais terão de tombar pelas mãos de tiranos? Quantas mulheres e crianças terão que passar fome pela destruição do tecido social causada por ideias marxistas e revolucionárias? Quanta injustiça tem sido provocada pelos erros da Rússia desde a Revolução Bolchevique? Para ser sincero, infelizmente nós não temos respostas para essas perguntas, mas nós temos o antídoto para o veneno revolucionário, a lei natural, a livre associação de pessoas e o livre comércio. Há que se desembarcar desse navio apodrecido e remar em direção a uma sociedade livre de coerção. Há muitas maneiras de fazer isso e cada um de nós tem de pensar em qual seria a melhor opção para si e para sua família. Para começarmos a pensar em possibilidades factíveis, veja agora o vídeo. Fizeram o L? Partiu o algoritmo. O link segue na descrição. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!